corpo dança? Que corpo pode dançar? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde para você aqui na nossa palestra Que Corpo Dança. Essa palestra faz parte do projeto Porque Danço, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, para uma apresentação na cidade de São João da Boa Vista. Contou e conta com a produção do CLAC, a comunicação também de Hélida Gomes, da Box Comunicação, além de uma grande equipe que compõe esse trabalho. Essa peça, o Porque Danço, é um solo que foi criado, desenvolvido, idealizado por mim, enquanto toco o telefone, Isabela Dragão, e também atuo nessa peça. Nós temos uma grande equipe em toda essa parte artística, criativa também, que compõe esse trabalho. Então, essa nossa palestra aqui é para trazer um pouco para você que nos assiste, para que esse processo que possa também colaborar com o seu processo de desenvolvimento artístico, se você já tem um desenvolvimento artístico, ou para você que não se vê, né, que se vê distante de poder dançar, de perceber o seu corpo, imagina que a dança não é para você, ou mesmo para você que tem essa vontade da dança, mas que você pode ter se machucado no meio do caminho, ou você pode ter escutado que o seu corpo não era adequado para você continuar dançando, ou você teve a maternidade no meio do caminho, várias coisas que possam ter acontecido com você e que a dança acabou não sendo um caminho de vida, isso possa ter ficado ali num lugar meio bloqueado, ou mesmo se você tem isso, eu vou trazer aqui questões, provocações, para que a gente possa desenvolver essa relação com a dança de uma forma saudável, entendendo que o centro da nossa pesquisa aqui no Sua Arte em Presença é a saúde na arte. Então vamos falar da dança, que foi lá a minha história, foi a minha primeira, né? Eu sou uma artista que trabalho com diversas áreas da arte, unindo, integrando essas linguagens. E a dança foi a minha primeira, né? A primeira que eu assumi, assim. Então, começando oficialmente agora aqui os conteúdos da palestra. Que corpo dança? Que corpo pode dançar? Todos os corpos dançam e todos os corpos podem dançar. Ou seja, acabou a palestra por aqui, pode ir embora, pode fechar e falar, já respondemos a nossa pergunta, que corpo dança, que corpo pode dançar? Está respondido, pode ir embora. Não, né? Isso é só a nossa primeira porta, a nossa primeira abertura, que é um sim da dança para todas as pessoas que assim desejarem, certo? Então, por que né, todos os corpos dançam, todos os corpos podem dançar? Eu acredito que tudo o que tem vida dança. Se a gente parar para perceber, olhar a natureza, olhar a vida, olhar o que está vivo, você vai perceber que isso dança. Ah, você pode falar, não, na verdade isso não dança, isso está se movendo, isso está em movimento. Exato. Então, qual é a diferença, né, entre movimento e dança? Primeiro de todos eu trago essa provocação, né, de que a natureza está em constante movimento e que, na verdade, se você for pensar, vamos falar dos elementos da natureza para não falar da natureza de um modo assim completamente amplo e superficial, digamos assim. Falando dos elementos da natureza, se você for perceber, olhar, o mar está em constante movimento. E aí você vai perceber a relação, então, da própria água com o vento. O fogo, que é também, né, o fogo que vem da queima do elemento terra, e a relação do ar com o fogo traz esse movimento, né? Então, isso a gente pode perceber nos vários movimentos, se você olhar as árvores, a terra em si, né, as plantas, se a gente for olhar para isso, a gente vai ver que elas estão, mesmo se a gente olha para a terra, a gente vai ver ela, digamos que parada, mesmo se o vento não estiver batendo nela ali, né, parece que está parada, mas na verdade ela está em constante movimento, né, de crescimento, ou ela pode estar secando, então existe um movimento ali nela que é mais lento, mas que está constantemente acontecendo. Mas também vai ter essa dança que você vai perceber de cara se você olhar para uma árvore, você vai ver que ela se move, né? As folhas se movem, os galhos podem se mover de acordo com o movimento do vento, do ar nela. Então a gente pode falar que a união dos elementos da natureza trazem
dança trazem. Não, você pode falar, não, está em movimento. Então, o que difere? Qual vai ser a diferença de movimento e dança? Fica essa pergunta para você na sua vida, se você quiser refletir sobre isso e depois me contar. Mas eu trago aqui esse pensamento, né? Que será que é a poesia? Né? Será que quando a gente vê um movimento acontecendo, mas existe uma certa poesia nesse movimento? Ou mais do que isso, para a poesia não ficar uma coisa tão subjetiva, apesar de ser subjetiva, a gente pode falar de uma emoção. Existe um movimento que está carregado de uma emoção. Esse movimento carregado de uma emoção, quando eu olho, eu falo, nossa, que dança! Ou esse movimento ele pode estar comunicando algo. Então a dança ela também comunica algo e nesse aspecto, que não é uma comunicação verbal, né? Não existe apenas essa comunicação das palavras. Existe outro tipo de comunicação, que é essa comunicação subjetiva, que acontece muito a partir e através do que a gente pode chamar de dança. Esse tipo de dança, onde a gente reconhece emoção e comunicação, ele não vai ter uma forma específica. Eu vou falar, nossa, que dança! Agora, existem técnicas de dança onde a gente olha e reconhece um movimento específico, um padrão de movimento específico, uma forma específica, que pode ser de um balé clássico, uma forma que pode ser de um jazz, que pode ser de uma dança moderna, que pode ser de uma dança popular, de uma manifestação popular, né, de uma dança folclórica. Existem diversas modalidades, né? O hip hop, a gente pode vários tipos de dança que a gente vai olhar, identificar um certo movimento, uma certa sequência de movimento, ou um padrão de movimento, que vai me revelar e vai falar, isso é dança. Então a gente pode ter essas duas, né? E o convite que eu trago aqui é para a gente poder se aproximar disso, a gente deshierarquizar também um pouco o que é esse lugar da dança muito fixa numa técnica, porque é isso que muitas vezes vai fazer você falar, eu não sou para dança, eu não sei dançar, né? Então, às vezes, quando você fala eu não sei dançar, você pode estar querendo dizer, você pode estar se referindo a uma técnica específica, a uma modalidade específica que talvez o seu corpo, nas formas que ele tem, não necessariamente ele seja, né, consonante com aquilo. Às vezes você não encaixa mesmo. Às vezes o seu modo de se mover, ele é outro. E o que eu quero trazer aqui para vocês é essa legitimação do seu modo de se mover. A legitimação do seu corpo na forma que ele tem. Para voltar um pouquinho naquilo que eu estava falando, né, que todo corpo pode dançar, que todo corpo dança, essa percepção de tudo que é vivo dança. Então, o que vai fazer você ter a capacidade, a possibilidade de dançar, não é se o seu corpo tem uma forma específica ou se você sabe fazer um movimento específico, mas sim o quê? A sua própria percepção do movimento e a sua capacidade de permitir que esse movimento aconteça em você. Isso a gente pode falar de um movimento interno, de uma percepção lá de dentro do seu corpo, que eu vou elaborar um pouquinho mais isso mais para frente, fiquem aqui. Então você pode falar esse movimento interno que está acontecendo aqui no meu corpo e eu posso, então, abrir a percepção do movimento, guardem isso, percepção do movimento. Você abre a percepção do movimento, desse movimento interno, e a sua capacidade de quê? De permissão. Então, a percepção e a permissão. Eu percebo o movimento e eu permito que ele escorra a partir e através de mim. Né? Eu me rendo a esse movimento que está acontecendo dentro de mim, eu permito que ele vaze, eu permito que ele se escorra através do meu corpo e ele chegue no externo, comunicando algo a alguém ou algum espaço. Então, essa dança que a gente está falando aqui, ela não vai ser uma coisa só para ser uma coisa bonita, que a pessoa fala, nossa, olha esse movimento, como ela sabe fazer esse movimento. Pode ser dessa forma, mas também a gente pode falar de uma dança que comunica algo,
que traz uma fagulha, que traz uma poesia, que vai escorrer isso pelo movimento, de modo que essa sensação, esse amor, essa alegria, ou mesmo essa raiva que está precisando sair através do meu corpo, né? Ou sentimentos muito sutis que não são decifráveis e decifrados, eles possam chegar nesse movimento e isso chegar nas pessoas. Como essa fagulha de poesia, de amor ou até de questionamento que possa chegar na sociedade, que possa chegar na rua se eu vou dançar na rua, por que não? Que pode chegar no palco se eu vou dançar no palco, ou que pode chegar na minha própria vida. E você, eu tenho vergonha. Pois é, quando a gente então se permite a dança, se permite a arte, a expressão em geral, mas aqui a gente está falando da dança, muitas vezes a gente vai se deparar com julgamentos, com vergonhas da gente poder se expressar e da gente poder deixar que essa porosidade dessa dança, que eu também vou desenvolver aqui para vocês, como uma potência vital. É um movimento, é uma potência vital, né? Potência de vida que a gente pode encontrar então na natureza. E essa potência de vida a gente pode encontrar também, a gente tem 3 pilares para que a gente possa conectar com esse estado de dança, desbloquear se a minha dança ficou ali contida, reprimida, julgada, que são o nosso prazer, a nossa criança e a natureza. Então é aquilo que eu já estava falando. Se você se conectar com a natureza, se você conectar com a natureza, não é conectar com a natureza. Não, conectar com a natureza é olhar. Olha para a árvore, olha para o céu, olha para o fogo. Nossa, fogo, quanto tempo que eu... Pois é, será que não é bom, de repente, a gente se aproximar um pouquinho do fogo, né? Acender uma vela, perceber o movimento dessa vela, ter essa honra, esse privilégio de acender uma fogueira ali, né, contida, controlada, né, para você ter esse contato com o fogo e com essa potência que existe ali no fogo, que existe em você. Então a gente vive, né, hoje uma sociedade que muitas vezes o que o sistema quer é que a gente esteja mesmo separado do nosso corpo e do que eu estava falando lá, da percepção do movimento, da percepção do meu próprio corpo. Por quê? Porque assim é mais fácil, ao invés de você criar um senso de autonomia, um senso de autocuidado com o seu corpo, um senso de expressão, entendendo a dança aqui também como um espaço de autonomia, um espaço expressivo, um espaço de prazer, é muito mais, né, lucrativo para a sociedade, para o sistema, ao invés de você ter esse seu domínio do seu movimento, da sua percepção, você comprar, né? Você comprar um remédio para a dor que você sente. Não estou falando que sou contra você comprar um remédio. A questão é que muitas coisas, elas atravessam a percepção do seu corpo e do seu movimento e da sua sensação e dessa escuta. Quando eu falo da percepção do movimento, eu estou falando de uma escuta, que é uma escuta subjetiva. A gente pode falar de uma escuta dos sons e a gente pode falar de uma escuta mais ampla. Essa escuta, essa percepção, é ela que vai fazer você, muitas vezes, entrar em contato com dores, com questões e permitir que, muitas vezes, o seu remédio possa ser a dança também. Para mim, isso acontece muito. E eu tô aqui também trazendo essa sementinha, assim, essa fagulha de uma possibilidade de você também perceber. Será que, às vezes, quando tá doendo alguma coisa, né, eu posso tomar um remédio, mas será que eu também posso perceber e tocar isso que tá doendo? Será que eu posso mover? E muitas vezes, quando eu movo algo, aquilo também se move. Aquela dor, ela pode se mover, né? Então, é mais lucrativo para o sistema, né? Vender remédio, vender uma roupa que vai deixar o seu corpo de uma forma específica, que você vai se sentir aprovada, aceita, que você vai sentir que você pertence a uma sociedade, né? Ou então você precisa comprar aquela roupa porque você tem que se sentir de tal modo, ou uma plástica para que a sua forma do corpo ela seja compatível também com esse padrão físico. E aí quando a gente fala desse padrão físico, né, aí a gente vai entrar nessa questão que é muito do que separa muitas pessoas dessa potência vital, dessa potência dançante na vida, né, que é então esse corpo que não está
adequado para uma certa técnica, né? Para um certo movimento. E aí, voltar um pouquinho no que eu estava falando sobre os julgamentos, sobre atravessar os julgamentos, atravessar as vergonhas, a conexão fina com esse espaço, que seria esse espaço que a gente pode falar da nossa criança, dessa potência vital, dessa potência natural do corpo, né? Natural no sentido da natureza, né? Daquilo, existe uma força específica que faz com que você, a matéria do seu corpo, ela se mova, ela exista. E essa força, ela faz com que seu corpo se mova. Isso a gente pode chamar de quê? De Deus, de vida, do que você quiser chamar, mas existe algo que faz com que você se mova. Nesse momento eu convido você a você perceber o que é isso. Existe uma coisa muito interessante que faz você mover o seu corpo, né? E quando você conecta então com esse lugar, pode ser essa criança, pode ser essa sua própria natureza. A árvore, o mar, ele vai ficar assim, nossa, mas o jeito que tá essa onda aqui, o pessoal vai falar que tá feio, vai rir da minha cara, vai me julgar, vai falar que eu não posso sentar assim, que eu não posso andar de tal forma, que o mar não tá preocupado com isso, né? A árvore também não tá preocupada com o jeito que ela vai crescer. Então, essa potência, ela pede que a gente se solte um pouco de tantos julgamentos. E às vezes esses julgamentos eles vão estar dentro da gente mesmo. Então é muito importante que a gente aprenda esse espaço interno, que é uma certa separação entre esse pensamento que vai estar julgando o tempo inteiro e essa potência vital que vai se mover. Porque senão isso muitas vezes pode ir. E aí eu tô falando da dança, mas eu tô falando de várias coisas na vida, porque esse julgamento, essa cabeça que fica ali julgando, criticando, separando, ela pode começar a dominar essa potência vital. E de repente você se perdeu, você não sabe mais quem você é, nossa, mas eu não sei dançar, mas não sei o quê. Isso com a dança e isso com várias coisas na sua vida, né? Com a sua própria existência, com o seu senso de existência. E aí, isso pode gerar também uma grande cisão no sujeito, né? Uma grande cisão em você. Né? Porque se você fala, não, isso aqui é mental, isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual. É muito importante a gente fazer essas separações, né? Esses entendimentos. Porém, se a gente deixa tudo isso muito separado e não integrado, a gente corre o risco também de a gente perder essa potência da dança, e a dança ela vai ficar vendida também para esse lugar que precisa ser correspondente a uma técnica, a um padrão específico, a um lugar. Então, essa pergunta que eu faço, por que danço? Né? Porque mesmo se você está dançando, então se você está lá com uma dança como uma profissão, você quer seguir isso e tal, mas o que te faz querer fazer bem um movimento? E aí eu trago, existem muitas possibilidades de se mover. Vou abrir um pouquinho mais sobre isso depois, né? As possibilidades de movimento, as possibilidades de dança, que são infinitas, né? Mas, mesmo com tudo isso, eu posso estar me movendo por uma vaidade, né? Posso estar me movendo por uma vaidade. E muitas vezes também, né? Nós somos ensinadas a ganhar, a ter destaque. Então você vai ter um senso de validação e de felicidade quando você ganha algo, quando você, né, se sobressair em algo. E essa dança que eu tô falando aqui, ela não diz respeito a isso. Mas mesmo se você quer um caminho artístico, técnico da dança, e você quer conquistar um lugar numa companhia de dança, num pódio, se você quer ganhar algo, tudo bem. Mas aí o que vai fazer? Qual vai ser o motor desse seu movimento? Porque se esse motor ele for só ganhar, existe uma coisa que o movimento, ele é a constituição do seu corpo na matéria. Quando você vai fazer um movimento, seja você então bailarina, bailarino, seja você indo na academia, seja você fazendo qualquer tipo de movimento, o que move esse movimento vai ser colocado ali, naquele músculo, naquele osso, naquele órgão. Isso vai passar a te constituir. A forma como você coloca aquilo, né? O intento que você coloca naquilo. Então é essa a minha pergunta. Por que dança? O que te move? Né? Então, se não for com amor,
Se não for por amor, aonde isso vai te levar? Faça essa pergunta aqui, né, para também trazer. Quando você tá lá, né, então vamos falar do músculo, né? Muitas vezes, né, isso que eu estava falando, a gente tem as várias possibilidades de se mover. Temos várias técnicas de dança e temos várias possibilidades de movimento. Temos uma possibilidade de movimento que é essa. Isso tudo que eu estou falando tem muito a ver com uma linha de estudo e de trabalho chamada educação somática. Na educação somática, nós validamos a experiência do sujeito e não uma forma específica. Ou seja, não existe certo e errado. Existe o que você está sentindo e como você dá vazão para o que você está sentindo dentro do seu próprio corpo. Partimos já daí, né? E aí você pode ter as técnicas agora. Quando você entra nessa possibilidade de que, então na educação somática, o nosso centro vai ser a sua percepção interna. Quando você vai para uma técnica de dança com esse calibre, esse centro da sua percepção interna, o risco de você se machucar é muito menor. Porque você está calibrado ali no que você está percebendo e sentindo. E não no que o externo vai demandar de você. Não que você precise ser contra as técnicas e contra o que o externo está trazendo, mas é a gente criar esse equilíbrio. É deserarquizar as técnicas, deserarquizar aquilo que o externo vai poder te apontar, porque esse movimento interno que vai escorrer do seu corpo, da sua percepção, do seu prazer, da sua criança, da sua natureza, ninguém te tira. Porque é a sua vida. Enquanto você está vivo, viva, a sua percepção ela existe. E se a sua percepção ela existe, ela pode passar a ser um movimento que é um movimento relacionado, conectado com a sua autonomia. E com a sua relação com o seu prazer. Nossa, mas qual é o meu prazer? No que eu realmente sinto prazer? Será que eu sei? Será que eu estou em comunhão com isso? Será que eu me dou vazão para isso? E quando eu me conecto com o meu prazer e deixo o meu movimento partir do meu prazer, será que eu encontro julgamentos? Será que eu vou me deparar com essas vergonhas? E aí entra então aquilo que eu estava falando, a necessidade de dentro de nós criarmos esse senso, essa percepção interna. Por isso que aqui na educação somática, no que eu estou trazendo, a nossa mente não está separada. Não existe, você vai chegar numa aula de dança ou na sua própria dança, né, nessa que corpo dança, e falar, agora eu vou deixar os meus problemas lá fora e vou dançar. Não existe, seus problemas eles estão no seu corpo, as suas questões, os seus amores, as suas sensações, está tudo em você. Você não vai fazer essa separação, você vai dançar com isso. Você vai deixar que isso percorra e escorra no seu próprio movimento. Então você pode, essa provocaçãozinha que eu estou trazendo aqui também, você pode... Nossa, mas eu não consigo perceber o meu corpo, isso me dá vergonha. Não fecha o olho. Nesse momento, se você quiser, fechar o olho, perceber agora o seu corpo. Percebe se tem alguma região que te chama mais atenção, que ela quer ser tocada. Nossa, mas será que quando eu toco o meu corpo, eu sinto um desconforto, eu sinto uma vergonha, eu sinto um receio de tocar o meu corpo? Ou me sinto acolhida, eu preciso desse toque no meu corpo? Não quero fazer agora. Você pode, quando você vai tomar banho, né? Por que eu tô falando do banho? Porque essa imagem do banho ela é muito interessante porque ela é um espaço só seu. Mas você pode um dia apagar a luz do quarto, de onde você quiser, ou mesmo isso, ou mesmo você pode ir para a rua, então você pode apagar essa luz, ir para dentro, para deixar que essa percepção do seu corpo, ela seja viva para você e você possa mover a partir dela. Ou mesmo, você pode ir para a luz do palco, para a luz da rua, para a luz do dia. Às vezes o seu movimento está precisando disso mesmo. Está precisando ser visto, ser vista. E às vezes é desafiador também. Mas às vezes é esse desafio que o seu corpo também está precisando, que a sua dança está precisando, para ser revelada, para ser entregue aquilo, né? De você entregar algo para o público, entregar algo para quem te vê. Não é só para ser bonito, né? É algo que você entrega aquilo ali, né? Para que isso também possa servir para essa compreensão de mundo, para essa relação com o mundo, para essa integração poética ou para esse questionamento.
né? Aí entra também as suas possibilidades de se relacionar com a arte, com a expressão, com a criação. Ah, não sou artista. Isso faz parte da sua própria vida, né? Do seu estado de ser no mundo, das suas relações, de como você faz amor, de como você se relaciona, de como você se relaciona com o seu próprio trabalho, né? Com as suas relações, né? Já falei, mas com como você come, com como você cozinha, com como você toma, com tudo que você faz. Isso pode estar integrado e conectado com essa percepção do seu corpo e com essa possibilidade poética de se mover com isso, né? Então, estava dizendo isso para falar dessa relação de integração da sua mente com o seu corpo e muitas vezes da necessidade de você criar esse certo distanciamento, digamos assim, para que você deixe que essa dança aconteça. E aí a gente vai falar também dos desafios que você pode atravessar quando você está dançando. Quando a gente fala da saúde na arte, não é sentar no pudim, né? Não é uma comodidade. Isso foi uma coisa que eu atravessei um pouco, porque a dor, ela faz parte. A dor faz parte da encarnação humana. A dor faz parte da matéria, né? A dor faz parte. Só que, qual é a relação que a gente vai criar com isso, né? A gente vai ficar... Qual dor é necessária e qual dor... por que eu tô suportando essa dor? Qual é uma dor que quando eu vou dançar, isso está me machucando e por que eu continuo fazendo isso, né? Ou uma dor que é um desafio. Então, uma coisa muito específica e importante que eu quero trazer aqui para vocês é essas possibilidades de se conectar, de se mover, as possibilidades de dançar, as possibilidades de se mover, de se reconhecer nesse movimento. E quando você, então, entra em contato com os elementos da natureza, já falei isso, você instantaneamente pode se conectar com essa potência de dança. E aí você vai treinando o seu corpo e a sua presença para você deixar que isso aconteça em você. Então você percebe e deixa. Entrar no mar, entrar na água e percebe essa água, mesmo no banho. Percebe essa água. E aí você vai, deixa. Como é que é? Eu percebo o movimento da água e como é que eu deixo que esse movimento vá em mim? Como é que quando eu piso na terra, eu vou permitir que esse apoio, a relação do meu peso nessa terra, vá influenciando o meu movimento? Então, quando eu conecto com esses elementos, aí existe uma relação, né, que pode ser uma metáfora ou pode ser algo direto, com os elementos da natureza. Então, eu estava falando do desafio. Muito do que a gente entende como movimento na nossa sociedade, né? Às vezes as pessoas já associam rapidamente com academia, por exemplo, né? Com músculo. Então a gente acaba associando muito o movimento ao músculo. Isso é uma possibilidade de se mover. A possibilidade muscular é uma. E quando você fala ainda de musculação ou de exercício, existe uma mentalidade específica, que é essa mentalidade muscular, e que muitas vezes ela vai estar pautada com o quê? Com 1, 2, 3, 1, né? Tipo, você vai contar para você fazer aquilo. Isso é uma forma de lidar. Mesmo essa sendo uma forma, e é muito legítima, né? Os nossos músculos, eles vão ter esse papel também de proteção, né, das nossas articulações, dos nossos ossos, então os músculos são muito importantes nisso. Só que se você fica só fixo no músculo, isso pode trazer um enrijecimento também. E aí você perde essa conexão com o que é esse movimento sensorial de potência vital, e o seu corpo pode ter esse risco de dar essa endurecida em torno do músculo. Mas mesmo assim, a pergunta que eu faço é, quando você está fazendo um exercício e fica difícil, no que você pensa? O que te estimula a seguir? E você vai se deparar com esse desafio, ou às vezes você não quer nem chegar nesse lugar. E aí eu faço essa provocação de permitir que seja o amor, que seja uma certa rendição a um desenvolvimento do seu corpo, a uma entrega do seu corpo para o movimento, para você perceber que muitas vezes a vida vai estar te atravessando e querendo te atravessar e querendo se desenvolver através do seu próprio corpo no movimento. E isso vai te colocar numa situação desafiadora, mas trazer esse seu centro mental também, né, de uma entrega.
para esse movimento, para que esse movimento possa então se manifestar. A gente vai ter esse desafio, muitas vezes muscular, né, do seu corpo, e aí eu trago isso, o que vai te fazer atravessar esse desafio e que você possa trazer essa relação de amor, de entrega para a própria sensação da vida como uma testemunha, né, como se a própria árvore testemunhasse o seu crescimento também, né? O próprio mar, o próprio ventania testemunhasse esse próprio movimento, então você não fica tão à frente, comandando, mas você deixa que aquilo vá. Essa é uma possibilidade, né, de movimento do músculo. E aí, então, essa coisa é muito fina para você perceber, quando às vezes você está numa dor que é um desafio que precisa ser atravessado e quando você está se machucando. E aí, por que continuar algo se machucando? Por que continuar numa vaidade? Se é que é o seu caso, se é que possa ser o seu caso, né? A serviço de quê isso está acontecendo, né? Ah, eu quero ficar bonita. A serviço de quê, né? Quero ganhar. A serviço de quê? Então, perceber um pouquinho, né? Quero ganhar, quero ser forte, quero ser bom, né? Por quê? Ou aqui, se você fala isso mesmo, e é isso, porque eu quero, aí então a provocação que eu trago é perceba as sensações disso. Esteja integrado, integrada com essa sensação interna disso. Mas existem outras formas de movimento. Existe a forma de movimento pelos seus fluidos, pela água, né, por essa percepção. Então, quando eu estava falando de você entrar na água e deixar que os seus órgãos se movam, que as suas emoções se movam. Né? Como é que você tá na academia, como é que você começa a chorar? O seu movimento ele não vai ser lógico, objetivo e calculado quando você chora. Ou quando você tem uma emoção muito profunda. Mas como você pode deixar essa emoção mover o seu corpo? Isso pode ser simples, isso pode ser sutil, isso pode ser intenso, né? Ou mesmo esse fluxo do ar, de uma certa inspiração e de deixar que esse fluxo aconteça, a percepção da sua pele, né? De movimentos sutis através da percepção desse ar. Ou mesmo dos seus ossos, né? A percepção dos seus ossos, desse esqueleto, né? Então, estou só trazendo aqui um pouquinho possíveis formas de relação para que vocês também comecem a ter repertório, né? Para deixar eu vou deixar o meu corpo dançar, mas por onde eu começo, né? Você pode ir começando a perceber cada região. Eu posso ir pelo meu músculo, eu posso ir pelo meu osso, eu posso, né? Eu posso ir pelo meu órgão, eu posso ir pela minha pele, eu posso deixar o meu cabelo, eu posso, né? As múltiplas possibilidades de permitir que o movimento aconteça em você. Ficamos então com essa questão da diferença do movimento e da dança, de deserarquizar, né, as técnicas, valorizar as técnicas de dança, mas a gente poder colocar esse valor dela unido, integrado com um valor que é o seu valor, né? Que é a sua própria sensação, a sua própria percepção, né? A validação do movimento que o seu corpo precisa fazer. Não sei, no que é isso? Começa se questionando, pequenininho. Porque você vai entender que quando você deixa seu corpo mover, isso é uma relação de autonomia com a vida, de autonomia com a existência. E você vai perceber que com isso a sua existência ela pode ganhar, ela pode receber mais prazer, ela pode receber mais efetuação. Você pode se sentir mais potente enquanto ser humano, né? Essa felicidade que não vai ser uma felicidade comprada se o seu corpo está certinho e seguindo um padrão, né? Se você está ganhando. É uma felicidade que não se compra, porque ela habita o prazer que você vai começar a descobrir ou continuar desenvolvendo nessa sua percepção, né? Bom, uma aceitação profunda. Então eu trago aqui essa provocação para que você permita uma aceitação profunda de você, do seu corpo, da forma que ele tem, da forma que ele é. Que você possa, às vezes, se olhar no espelho e
assumir, legitimar a forma que ele tem, a forma que ele é. Porque na sua sensação interna, lá na sua percepção interna, não vai existir, né, essa corrupção, digamos assim, né, de uma forma que precisa ter. Vai existir a sua saúde. Isso vai existir, né? Agora, para a sua saúde, esse movimento ele vai ser muito válido. Ele vai poder te trazer sustentação, suporte e amparo para você na sua relação com você mesma, né? E com a sua saúde. Então, para você deixar que isso se escorra na matéria, que a sua percepção se escorra na matéria, não existe certo, não existe errado, né? A dança é um prazer que está disponível, a dança está à sua disposição para você descobrir esse prazer em você. Então lá lugares onde você possa ter se sentido inadequada na dança, em escolas, em lugares, em visões, em relações, e aqui esse lugar da gente poder soltar tudo isso e, né, não negar, mas poder se integrar com essas técnicas a partir desse caminho de percepção interna, de esse movimento interno que está constantemente acontecendo, a natureza, está constantemente a vida, está constantemente acontecendo dentro de você. Então você deixar essa permissão, né, essa percepção e essa permissão para isso te vincular mais e melhor também com as técnicas e com a própria vida, né? A pontuação de uma aceitação profunda para que você deixe que ela te mova. Bom, aí temos os riscos, né, de se machucar, passamos por essa questão dos riscos de se machucar, dos riscos da inadequação, de corpos que não são suficientes para a dança. Que dança é essa? Né, dá licença que existe aqui outras possibilidades. Não falei sobre a minha história e sobre a peça do Porquê Danço, mas sinto que isso pode ficar para um outro momento. Você pode também me conhecer mais aí nas minhas redes, na Isabela Dragão, no Instagram, no Sua Arte em Presença, no site do Sua Arte em Presença também. Você pode olhar mais sobre a peça, se programar para assistir a peça no próximo momento, porque aí você vai entender que tudo isso que eu estou falando aqui veio da minha história, veio de tudo que eu também passei, né? E que foi a natureza, esse resgate da dança aconteceu através e a partir da natureza. Então, por isso que eu estou falando, por isso que eu estou defendendo tudo isso aqui. Quais são as possibilidades, né, de te mover, de se mover? Para onde que esse esforço vai te levar? Os desafios dos fortalecimentos, né? Os desafios para serem atravessados e você aprender a diferenciar a dor de machucado da dor de um trabalho e como atravessar a dor de um trabalho, como que isso vai te motivar. Os elementos da natureza como uma ponte direta com o estado de possibilidade de dança, integração com a potência vital, que estão lá guardadas, né, no sentido de terem como guardiãs a criança e o prazer. Bom, falamos dos músculos, falamos dos órgãos, sair desse 1, 2, 3, 4, né, validar 1, 2, 3, 4, mas poder sair aí num lugar que não existe contagem, não existe nada, existe simplesmente o fluxo dos seus órgãos querendo se mover também no externo. Toquem os corpos de vocês, né, a gente tocar o nosso corpo e isso ser essa relação primária com essa dança. Atravessar os julgamentos, as vergonhas, fecha o olho e vai, né? Essa autonomia interna, esse resgate do espaço de autonomia interna, do prazer pelo seu próprio movimento, né? E que o sistema não vai querer isso, ele vai querer te vender. Aí você pode comprar se você quiser, porque afinal você vai escolher, né? Não porque você precisa para isso te sustentar. Estou falando aqui de questões supérfluas, né? Assim, claro que precisamos, sim, de um sustento, né, de alimentação, de moradia, né, e que todos os seres, todas as pessoas possam ter esse direito resguardado e contemplado, né, para a gente poder falar, né, de dança de uma forma social também, que não esteja, assim, excluindo todas essas questões, né. Tudo isso faz parte de uma questão muito básica que precisa ser considerada. E eu não falei de uma coisa, que agora eu vou falar para a gente fechar, né? Então, essa relação com a saúde na arte e com essa escuta e essa rendição ao desenvolvimento do seu corpo, da sua natureza em você, do que é essa saúde na arte, que é uma área
que eu também estou abrindo, né, dentro do meu trabalho, na realização dele, que é a fasciaterapia. Estou falando isso da fasciaterapia porque as fáscias, elas são um tecido do nosso corpo que envolve todos os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos ossos, e ela é, digamos que, uma só, no sentido de que ela tem uma integração interna. Estou falando isso porque a dança, ela não vai ser só daqui e só dali. Um movimento ínfimo no dedinho, ele vai chegar em todo o meu corpo. Então a gente poder abrir essa percepção para esse lugar. E mais do que tudo isso, nesse método, né, que é a somatopsicopedagogia, a gente fala da percepção do movimento interno. Então, esse movimento interno que não cessa. Esse movimento interno, ele vai te trazer um possível senso de globalidade com o seu próprio corpo. Então você reconhecer o que é esse movimento interno vai te trazer uma base de conexão, de integração com a dança e com a arte, com a vida em geral, a partir do seu estado de saúde e do seu estado de desenvolvimento autônomo. Então é isso que tivemos para hoje aqui. Que corpo dança, que corpo pode dançar. Desejo muito que vocês dancem, que nesse momento então você possa perceber um pouco o seu corpo e permitir que ele dance um pouco. Isso pode ser algo muito sutil, né? Que você então agora possa fechar os seus olhos, ou se você quer manter os olhos abertos, que você perceba o espaço que você está. E perceba o que move, tanto nesse espaço que você olha, ou como nesse espaço que você percebe dentro do seu corpo se você fecha os olhos. E aí você vai dando esse sim, abrindo essa permissão para esse movimento escorrer na sua matéria. Quase como mesmo essa criança que vai descobrindo o próprio corpo. E deixar então que a dança seja um estado seu, muito íntimo, de integração com essa força da vida que te faz viva, vive. Muito obrigada então. Lembrando que esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, com produção do CLAC, comunicação de Elida Gomes, da Box Cultural, com essa realização aqui do Suarte em Presença, comigo, Isabela Dragão, e o Porquê Danço, essa peça que foi apresentada e que possa ainda também chegar em muitas pessoas com essa mensagem e essa manifestação também. Dentro do Suarte em Presença também trabalhamos com laboratórios, com cursos, com outros projetos e criações, com uma rede, com encontros gratuitos para artistas, movendo essa possibilidade também de união, de manifestação, né, de realização na sua arte em presença, e também o trabalho do Desde Cedo, com esse olhar para as crianças, para a infância também, em toda essa questão educacional. Então, esse campo de educação e realização artística que é o Suarte em Presença, que estamos realizando aqui com essa ação dentro do projeto do Porquê Danço, com a Lei Paulo Gustavo.